Olá, querido amigo do programa Coração para Amar, seja bem-vindo. Nesse segundo bloco, o bloco da nossa entrevista, nós temos hoje um convidado também especial. Na semana passada, Padre Cristiano veio nos falar a respeito da festa. E hoje, mais uma vez, aproximando a festa da nossa Padroeira Santana neste mês de julho, nós queremos acolher o Jorginho, que é um voluntário, um paroquiano aqui de Santana. Seja bem-vindo, Jorginho, Deus te abençoe desde já. Amém. Olá, Padre, olá, amigos. É um prazer estar aqui com o senhor. Muito bem. Jorginho, qual é o seu trabalho aqui na paróquia de Santana? Padre, eu sou um voluntário. Eu acho que assim, a minha história repete a história de várias pessoas. Começou na paróquia, eu tenho a felicidade de ser vizinho da paróquia. Comecei como coroinha, igual muita gente, e depois a gente sente um chamado a servir, a fazer viver o nosso batismo. Eu falo que foi muito interessante comigo, porque eu tinha já uns 13, 14 anos. Eu passando aqui em volta da igreja de bicicleta um sábado à tarde, a igreja vazia, eu entrei na igreja, deu uma vontade tão forte de arrumar os bancos, endireitar, passar um pano, tirar uma teia de aranha. Aquilo foi tão forte que eu procurei o padre, na época era o Padre Carlos, e me pus à disposição. Aí o padre falou assim, não, fica à vontade, pode ajudar, procura o sacristão aí que você ajuda ele. E aí eu comecei a ajudar a abrir a igreja, fechar a igreja, limpar a igreja, e fui até hoje. Feliz da vida, graças a Deus. Eu gosto, assim, a gente costuma dizer que a primeira paixão a gente não esquece. E o amor pela igreja e pela paróquia Santana foi a minha primeira paixão. E é até hoje. Então eu tenho muito prazer, muita alegria, muita satisfação de fazer parte da vida paroquial. Nossa, Jorginho, bonito. Nós estamos no mês de julho, meio que nós comemoramos a festa da nossa padroeira, mas a história muitas vezes ela fica escondida, no sentido de que, não que ela não esteja à mostra, mas muitas vezes passa despercebido para nós a história da nossa paróquia e da nossa padroeira. Então, Jorginho, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como Santana se tornou padroeira de Lavras. Padre, isso, como se diz, isso vem de muito longe. A gente sabe que Lavras, a exemplo de outras cidades em Minas Gerais, nasceu por causa da procura de ouro. Então, quando os bandeirantes vinham, eles encontravam um lugar, catas com ouro, e ali eles paravam e começavam a trabalhar, né? Então, Lavras não foi diferente. É um arraial que surgiu em torno das catas de ouro do pouso dos bandeirantes. E a história de Santana começa mais ou menos em 1698, né? Final do século 17, quando um bandeirante chamado Romualdo Pedrosa da Costa Lima, ele era pertencente à bandeira de Bartolomeu dos bandeirantes, ele conseguiu escapar com vida de um afogamento nas águas do funil, das cachoeiras do funil. Aí os registros mais antigos contam como ele lutou nas águas, achando que não ia sobreviver, como ele escapou. Ao escapar com vida, ele depositou na crista da colina do funil uma imagem de Santana, como uma devoção, uma homenagem àquela graça conseguida de escapar com vida. E a partir daí, tinha pouquíssimas pessoas, começou essa devoção de Santana, que foi se espalhando e não parou mais. Até um dia, nessa época, as Lavras não tinha capela, não tinha nada, muito menos paróquia, né? Até que, determinado ano, já mais para frente, um pouco, 1750, as pessoas conseguiu, com autorização do Bispado de Mariana, fazer uma pequena capela em honra já a Santana. Interessante. Até eu comentava essa semana com o Padre Cristiano que é perceptível ver no povo mineiro a devoção por Santana. E a gente percebe isso olhando ou ouvindo a tua história, que é uma devoção que já vem de logo no princípio, né, da colonização. Por isso que é tão forte nesta região. Tanto é que na diocese tem duas paróquias, né, que tem como ter a honra de ter a sua padroeira Santana. Jorginho, mas a nossa paróquia, como surgiu aqui a paróquia de Santana? Então, aí em 1750 já tinha então essa pequena capela em honra a Santana, mas Lavras era tão pequeno que a nossa comunidade aqui pertencia a uma paróquia de Carrancas, que chamava Paróquia Nossa Senhora da Conceição. É como se então a gente fosse uma comunidade, né, um pouco longe da matriz, que estava em Carrancas, mas era desse jeito. Mas aí, o que o povo começou
a querer, uma vontade assim, muito forte que veio de repente. Por quê? Porque Lavras, em primeiro lugar, já estava maior que Carrancas. Lavras já tinha em torno de seus 1.000 habitantes. Carrancas ainda tinha 500. E tem mais um porém. A paróquia, a matriz de Carrancas ficava numa propriedade particular. Então isso tudo fez com que o bispado de Mariana, onde estava a diocese, desse razão ao pedido do povo. Estava na hora de ter uma paróquia aqui. Então o povo pediu para o bispado, até então era o primeiro bispo da diocese de Mariana. A diocese de Mariana também era recém-fundada. Já tinha acontecido a divisão da grande diocese do Rio. O bispo autorizou, o bispado autorizou, e aí Lavras desvinculou de Carrancas e passou a ter a sua paróquia em honra, no mesmo lugar onde já tinha aquela capela. A igreja foi aumentada e aí passou a ser Paróquia Santana em Lavras. Muito interessante. Então nós percebemos que a paróquia ela vem então de Carrancas. Isso. E ela se funda na Igreja do Rosário. Aonde hoje é a Igreja do Rosário, lá é a matriz antiga. Mas naquela época o título era Nossa Senhora, era Santana ou era Rosário? Santana. Ela veio como Santana. Ficou Nossa Senhora do Rosário depois que a paróquia saiu da Igreja Antiga. Aí lá ganhou a denominação de Nossa Senhora do Rosário. Mas lá foi a primeira matriz santana de Lavras. 257 anos. Vai fazer 257 anos. 257 anos. Então, Jorginho, de lá ela veio para cá, há 100 anos atrás. Nós comemoramos agora. Isso, comemoramos. A inauguração do novo templo, né, agora em setembro, 100 anos da vinda para cá, da inauguração do novo templo. Como se deu essa mudança, Jorginho? Então, aí de 1760 para frente, a Paróquia Santana estava então na Igreja Antiga, onde hoje é a Igreja do Rosário, que é uma igreja belíssima, com obras de arte de extremo primor, né? Só que com o passar dos anos a igreja também ficou pequena para aquela população que crescia sem parar, e viu-se a necessidade da construção de um novo templo. E aí, na época, o pároco era o padre Francisco Severo Malaquias, que foi o último pároco da Paróquia Santana, lá na Igreja Antiga. Ele adquiriu um terreno, que é no centro, né, onde é hoje a nova matriz. Ele adquiriu esse terreno através de doações. E foi ele começar a falar que ia construir o novo templo, a cidade inteira ajudou. A matriz é construída quase que inteira por doações, quermesses, igual era o costume mesmo de antigamente. E aí, em 1917, inaugurou o templo novo, a matriz atual, sem a torre ainda. A torre que foi concluída em 1923, mas em 1917 já houve aquela famosa procissão que saiu da Igreja Antiga, hoje Igreja do Rosário, trazendo a imagem de Santana até o novo templo. E ao chegar aqui houve grande queima de fogos, badalar de sinos, para inaugurar esse templo, que agora em setembro completa 100 anos. E é um templo belíssimo, né? Como todos nós percebemos, até mesmo por causa da sua conservação nestes 100 anos. E ela traz também algo que é muito significativo e também belo, que todo fiel, todo visitante que entra na Igreja de Santana ou vem conhecer a Paróquia Santana, se encanta com aquele altar. Sim. Jorginho, aquele altar tem uma história, né? Que poucas pessoas conhecem a história deste altar, que nós temos ali também das suas imagens, e gostaria que você contasse para nós. Esse altar, quando a igreja foi inaugurada em 1917, ela tinha um altar provisório. E o primeiro pároco aqui ainda não era um deoniano, chamava Padre Castorino de Brito. Logo depois desse pároco, aí veio a congregação deoniana, e o primeiro padre deoniano chamava Padre Padre Fernando. E o Padre Fernando teve a vontade de adquirir um altar novo, um altar de Santana e tudo. Esse padre chegou aqui em Lavras em 1924. Quando foi em 1928, ele pegou uma determinada quantia e viajou à procura de um altar para trazer para a igreja. Naquela época as viagens eram mais demoradas, né? E ele demorou muito. E o povo até achou estranho. Falou, o padre, será que ele volta? O padre chegou na Itália, conheceu o artista chamado Ferdinando Stuflisser, que é escultor. Gostou muito desse altar, que é um conjunto completo, é o altar e todas as imagens.
ele deu uma pequena entrada de valor monetário para trazer o altar. O povo aqui desesperado, onde é que está o padre, onde que está o padre, na verdade, assim, antes do padre voltar para o Brasil, começou a chegar os pacotes aqui em carro de boi, e o povo foi abrindo os pacotes e ficava maravilhado com as obras de arte. Então chegou, depois o padre chegou, lógico, colocou o altar onde que ele está, o povo ficou assim, maravilhado com o altar. Quando passou um tempo, chegou uma carta da Itália, do escultor, falando que a igreja não precisava pagar o restante, que ele queria também contribuir com esse novo templo. Então o padre deu só aquela entrada e o restante foi doação do escultor do altar. Que graça, né? Uma graça que nós não conhecemos, e nós percebemos que este altar realmente é muito belo, né? Até as imagens passaram por uma restauração nos últimos meses, né? E nós percebemos, né, o quão beleza, né, os traços, né, os detalhes, né, de cada imagem, mas também do próprio conjunto do altar ele foi preparado. Então nós percebemos, né, pela fala de Jorginho, que a paróquia de Santana ela tem toda uma história, né, desde o seu início, né, com aquela primeira imagem colocada, né, lá em cima do monte, né, por aquele garimpeiro, até a sua mudança de Carrancas para onde hoje é a atual, né, comunidade ali do Rosário, e depois vindo aqui para Santana com a construção do templo e também com o traslado, né, com a vinda deste belíssimo altar da Itália para cá. Essa é a nossa história, a história da nossa paróquia, é um pouquinho, né, da história daquilo que nós temos. E com certeza muitas pessoas que já têm aqui, né, já estão enraizadas aqui há muito tempo, conhece essa história e também deve ter muitas outras histórias sobre a respeito da paróquia de Santana. Mas Jorginho, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição conosco. Que Deus abençoe você e continue abençoando a sua missão e o seu zelo pela nossa paróquia. Amém, padre. Muito obrigado e conte comigo. Estou sempre à disposição. Amém. Nós voltaremos no próximo bloco com a nossa adoração no programa Coração para Amar.